Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. As pessoas que fazem as faculdades de relações internacionais, eles acabam tendo um estudo mais técnico, mais teórico das coisas, e por isso acaba que os professores, os mestres de relações internacionais chegam às conclusões que nós já estamos apontando há mais de 10 anos. Eles chegam um pouco mais tarde, só agora eles estão começando a dizer que realmente as potências mundiais estão se alinhando para uma terceira G mundial. Não todos, evidentemente, existem alguns que adotam a mesma linha de estudos e interpretações que a gente, e aí eles acabam que concluem um pouco antes. Mas, embora existe esse delay aí bastante grande, a gente vai analisar esse artigo porque ele tem algumas coisas interessantes para que vocês tenham ciência de que realmente agora até mesmo as universidades de relações internacionais, quer dizer, o meio mainstream, oficial de análise das situações geopolíticas, até mesmo eles estão admitindo que há uma rota de colisão das grandes nações e isso pode levar à terceira G mundial. Então eles dizem assim: esta semana milhares de estudantes universitários em todo o mundo começarão sua introdução aos cursos de relações internacionais pela primeira vez. Se seus professores estiverem sintonizados com as maneiras como o mundo mudou nos últimos anos, eles estarão ensinando aos alunos que as principais teorias das relações internacionais alertam que o conflito entre grandes potências está chegando. E quem estuda coisas como, por exemplo, só um exemplo, dentre tantos aí que a gente fala para vocês aqui há anos e tem esmiuçado com muito mais detalhes na comunidade fechada, dentre tantos exemplos, um só, as cartas de Albert Pike, já diziam há muito mais tempo, ou sinalizavam há muito mais tempo, como é que funciona realmente a agenda do mundo. Não aquilo que se aprende nos bancos escolares, na teoria, lendo clássicos antigos, que são importantes, claro que são também, mas se você continuar sempre só dentro do seu quadradinho, você realmente não vai conseguir captar as coisas que estão vindo. Durante décadas, a teoria das relações internacionais, dizem eles aqui, forneceu motivos para otimismo. Nós aqui já não tratamos as coisas nem com otimismo e nem com pessimismo, nós temos de ser realistas, dizendo que as grandes potências poderiam desfrutar principalmente de relações cooperativas e resolver suas diferenças sem conflitos de ataque e defesa. O que acontece, pessoal, é que se você for analisar as coisas apenas pela lógica econômica, política, social, realmente você vai ver as coisas com otimismo, porque é assim que a lógica mostra que deveria acontecer. A lógica diz que o ser humano estaria progredindo cada vez mais financeiramente, tecnologicamente, então não haveria motivos para entrar em conflito um com o outro, muito menos nações umas com as outras, ainda mais quando elas comercializam entre si. Só que existe um fator que a maioria dos analistas não considera, porque não faz a mínima noção de que exista, que é o fator dessas questões ocultas, para não dizer ocultistas, que acontecem no mundo, e que tem relação direta com a filiação que as pessoas acabam escolhendo, que é uma filiação divina ou não. E existem dois grupos em conflito. Um dos grupos quer extirpar o outro da face da terra, e enquanto eles não conseguirem fazer isso, eles não vão sossegar, enquanto eles não puderem subjugar e escravizar aqueles que lhes são opostos na maneira como pensam e como veem a divindade. Então eles colocam assim: as teorias realistas de relações internacionais se concentram no poder por décadas e sustentaram que o mundo bipolar da G Fria e o mundo unipolar da pós-G Fria, dominados pelos Estados Unidos, eram sistemas relativamente simples, não propensos a Gs de erros de cálculo. Eles também sustentavam que os artefatos nuke aumentavam o custo do conflito e tornavam impensável agir entre as grandes potências. Acontece que existe uma coisa que foge muito à lógica, que é essa propensão do ser humano à liberdade. O ser humano ele ganhou o livre-arbítrio de Deus, então ele não vai aceitar ser subjugado por outras pessoas
como escravo, e muitos preferem, inclusive, perder a existência nesse mundo de uma vez, porque, ao final de contas, em algum momento isso acontecerá, do que se submeter como escravos. E há pessoas que, embora não digam isso abertamente, querem, sinceramente, com toda a força do seu coração, submeter outras pessoas a uma escravidão. E aí, esse tipo de conflito vai continuar aflorando no mundo até que ocorra aí um desfecho final. Enquanto isso, os teóricos liberais argumentavam que o triunvirato de variáveis causais, instituições, interdependência e democracia, facilitava a cooperação e mitigava o conflito. Só que a democracia, veja só, como funciona de fato a democracia? Nós podemos ver que a democracia ela vai até o momento em que aqueles que são perseguidos não comecem a utilizar os instrumentos da democracia. Porque a partir do momento em que eles começam a utilizar os instrumentos da democracia, começam a se utilizar da lei, aí aqueles que dominam passam a desconsiderar a lei. Então, de fato, a democracia é só mais uma maneira que foi encontrada para mascarar, para dar um ar de maior humanidade, digamos assim, aos atos daqueles que vêm de cima, muitas vezes subjugando os que estão embaixo sem que eles percebam. E eu não estou falando aqui de posição econômica, os ricos contra os pobres. Eu não estou aqui querendo promover luta de classes, essa não é a minha ideia, ou dos poderosos contra os não poderosos, porque eu vejo aqueles que a gente chama de classe dominante como instrumentos de alguém, de um poder aí, que as pessoas não conseguem enxergar e por isso não conseguem antecipar o cenário com 10 anos, 20 anos de antecedência. Alguns já têm avisado há mais de um século que isso aconteceria. Elas não conseguem compreender porque elas não percebem a existência dessas forças. Então, os regimes de governo, eles são fachadas, eles funcionam enquanto não há um despertamento das pessoas. Só que como nós estamos numa era em que as pessoas estão adquirindo conhecimento de uma forma muito rápida, por conta da internet, por conta dessa livre circulação de informações, que já não é mais tão livre, justamente porque a liberdade ela tem causado problemas para quem domina, para a classe dominante. Então, nessa era de revelações de verdades que nós estamos vivendo aí, as máscaras têm caído, as máscaras de respeito à lei, as máscaras de democracia, que muitos países aí que dizem que respeitam, estão mostrando que não respeitam coisa nenhuma. Então, se esse tipo de proteção legal, etc., que a lei supostamente daria para a liberdade de expressão, por exemplo, não vale, então por que valeria? Não vale dentro de um país, entre as pessoas, então por que valeria internacionalmente? É claro que internacionalmente acaba que também as classes dominantes de cada país, sabendo como realmente a política, como de fato ela funciona, eles sabem que é tudo uma fachada. Então eles, ao mesmo tempo em que conviviam pacificamente porque havia um interesse de mútua convivência, por exemplo, entre China e Estados Unidos, é uma coexistência que estava ocorrendo porque um precisava do outro, só que são povos com pensamentos totalmente diferentes. Então era óbvio que o conflito em algum momento aconteceria, porque aquela ilusão que o Brzezinski e me falha a memória agora, mas um dos criadores aí da ideia de transformar a China em uma economia, numa potência mundial econômica, numa democracia, o Henry Kissinger, lembrei agora, era óbvio que isso aí não funcionaria. De uma certa maneira funcionou para eles, para essa classe dominante ocidental, porque eles têm agora lá as pessoas que trabalham em conjunto com eles, sim. Só que para a grande massa de pessoas isso aí acabou que não funcionou, porque há conflito de ideias entre as pessoas. Então, isso tudo está atrelado a um conflito que vem, digamos assim, de cunho espiritual. No final das contas é isso. E aí eles
aqui é todo um blá blá blá, eles falam, ao mesmo tempo estudiosos construtivistas explicaram como novas ideias, normas e identidades transformaram a política internacional em uma direção mais positiva. Nunca foi uma direção mais positiva. O mundo tem sempre caminhado de mal para pior. A cada ano que passa, os conflitos têm aumentado. E tudo o que mostra que é o contrário disso é uma maquiagem da realidade do mundo. A realidade do mundo é que o mundo vai de mal a pior porque as pessoas enganam umas às outras e têm sido enganadas. Porque não há realmente aqueles dons, né, de amabilidade, de honestidade, sinceridade, amor um pelo outro. Não, as pessoas nesse materialismo, não importa se um materialismo comunista, onde as pessoas querem ter as coisas e tiram dos outros para ter, ou no capitalismo, onde as pessoas têm competência para ter as coisas e aí vamos dizer assim, não são generosos com aqueles que não têm competência. Não importa para qual lado do materialismo, as pessoas são majoritariamente materialistas. Não que a gente não deva ter patrimônio, claro que deve ter, a gente deve lutar para ter as nossas coisas, e quanto mais tiver, melhor, né? Desde que aquilo que você tiver seja um instrumento a seu favor e a favor das pessoas que são suas próximas suas, né? Mas no mundo real não é assim que funciona. Então o mundo não está numa direção mais positiva, é cada vez pior, né, a situação. Aí eles falam, no passado a pirataria, a escravidão e essas situações, gês de agressão eram práticas comuns. Ao longo dos anos, no entanto, o fortalecimento das normas e tabus de direitos humanos contra o uso de instrumentos eu não sei se posso falar essa palavra, até acho que posso, né? Não sei se é proscrita aqui no YouTube, de destruição, colocou barreiras no conflito internacional. Não, na verdade, não existe barreira nenhuma. O que há é que as pessoas hoje elas estão cientes de que de lado a lado há esses equipamentos aqui de destruição, né, que poderiam destruir tudo mesmo, né, que são os artefatos nuke, por exemplo. Então, o respeito que aparentemente acontece não é por conta de tabus, de direitos humanos, de papéis escritos, porque no final das contas, aqueles que estão lá em cima sabem que o que impera é a força mesmo, né, nesse mundo aqui em que nós vivemos. Só que, como agora de lado a lado há uma força capaz de destruir tudo, o respeito está vindo pelo medo, não é por amor. As pessoas a classe dominante se submete por medo, não por amor. E aí, então não há fortalecimento de normas, coisas nenhuma. O que as pessoas fizeram foram tratados que eram relativamente respeitados quando era conveniente que se respeitasse. Várias vezes a gente viu normas internacionais aí serem desrespeitadas, quebradas. Enfim, aqui eu acabei de ser bloqueado porque eu não sou assinante. Ele libera só por um tempo, né? Mas era isso aí, não tem muito mais o que se falar. O que eles estão falando agora abertamente aqui nos meios oficiais, inclusive nas universidades aqui que passam as teorias de relações internacionais, é que aquele conflito mundial, a terceira G mundial que nós íamos anunciando aí há mais de uma década, né, que estava desenhada, era só você observar. A gente adiantou aqui, acho que 5, 6 anos, né, que viria aí o One Belt One Road. Nós falamos do One Belt One Road, por exemplo, muito antes da própria China falar que existia esse projeto. Quem lembra daquele vídeo lá, Um Caminho para Israel, que era o umbigo do mundo lá, né? Isso aí a gente falou há 5, 6 anos antes, né? Quando nós estávamos detectando que os países que estavam sendo afetados lá pela G, né, do George Bush na época, que era o Iraque e outros ali, né, que a gente não vai mencionar, mas lá no Oriente, na Ásia Central e tal, todos eles indicavam que estava sendo aberto um caminho para essa rota. E aí a gente anunciou, olha, vai ser reaberto a rota do Marco Polo antigo. Aí teve quem riu também, né? 5, 6 anos depois foi o que aconteceu. E agora a gente adiantou. Cada vez menos tem gente rindo aí quando a gente diz que virá uma terceira G mundial. Infelizmente eu gostaria de estar errado nisso. E infelizmente me parece que não estou. Agora cada vez mais pessoas desse meio oficial têm admitido
né, que realmente é para esse lado que as coisas estão indo, infelizmente, mas essa é a realidade humana. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.